Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. De novo. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor Deus maravilhoso, entramos na tua presença em louvor e adoração. Tu és digno, Pai, de glória, honra, louvor, poder e majestade. Estamos aqui reunidos, Pai querido, pecadores, Pai querido, em unidade, Pai querido, em adoração ao Senhor, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, todos eles, Pai querido, cobertos pelo sangue de Jesus, Pai, o sangue que nos purifica de todo pecado. Mesmo que na nossa vida, Pai querido, sejamos cheios de pecado, diante do Senhor nós somos limpos e alvos como a neve, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus porque você está comigo mais uma noite. Nós podemos mais uma vez louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Já veio? Não lembro dele. É o lutador da semana passada. Ah, então beleza. Tá? Estamos recebendo a nossa irmã, minha aluna, Nara. Ela está aqui conosco. Glórias a Deus. Seja bem-vinda, minha querida. Nos acompanha na internet. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema autoridade e submissão. Dois elementos que estabilizam a sociedade e a família. Eles trabalham juntos. Dentro do âmbito cristão não é diferente. Pois norteia o nosso relacionamento com o Pai e também com o próximo. Precisamos do conceito de autoridade nas nossas vidas e o conceito de submissão às nossas vidas. Se você não tem autoridade, você tem uma vida sem norte, você fica perdido. Você não sabe para onde caminhar ou para onde ir. É o conhecido dar um tiro para todo lado. Você começa a tentar acertar e você experimenta um jeito, experimenta de outro jeito e só há uma saída, que é servir ao Senhor. Sem a submissão, a ordem se perverte, pois todos queremos mandar e se achamos aptos para isso. Sem autoridade, as pessoas acham que todos podem mandar, todos podem ter autoridade, e isso não funciona. O que nós vemos na nossa sociedade dos dias de hoje é um completo caos. Temos observado isso na família, temos observado isso dentro da sociedade, e nós temos que tomar cuidado para que as nossas casas, as nossas famílias também não entrem nesse contexto. O versículo que meditamos na semana passada, e vamos dar continuidade à meditação nesta semana, Efésios 5:21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor
de Cristo. Sempre que você fizer algo, você faz como ao Senhor. Sempre como ao Senhor. O exemplo dessa prática de ser submisso uns aos outros, ela não vem de homens, não vem de governo ou de qualquer faculdade humana, mas de Deus. O exemplo maior vem do Senhor sempre. A Trindade Santa é a nossa referência. E para ser redundante, o único padrão a ser seguido. Você não tem que seguir padrões de homens, você não tem que seguir padrão de igrejas, mas você tem que seguir o padrão de Deus. A sociedade humanista, ela quer quebrar isso. Falei isso pela manhã. Os nossos filhos, eles estão sendo doutrinados por toda uma mídia, por toda uma cultura, para que essa condição de família, como um núcleo familiar em Deus, essa condição de uma sociedade estruturada no Senhor, ela seja totalmente quebrada. O que você vai seguir? Porque tudo tem consequências. Você seguir os padrões de Deus tem consequências. E você seguir os padrões do mundo também tem consequências. A palavra de hoje, dando continuidade da semana passada, autoridade e submissão 2. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5. Versos 21 em diante. Efésios capítulo 5, versos 21 em diante. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, verso 21 em diante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, verso 4, e vossos pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. Verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para guardar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, louvamos o teu nome, te adoramos, te bendizemos. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos pedir que o teu Espírito Santo nos dê um recado santo, fale conosco. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, nos instrua na tua palavra, que nós possamos ser homens e mulheres conforme a tua vontade. Peço, Pai querido, sobre a minha vida, a tua capacitação, para que eu possa ser o instrumento do Senhor, para trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Autoridade e submissão. Algo que as pessoas têm dificuldade. As pessoas não querem lidar com autoridade e nem querem ser submissas a nada. Começamos na semana passada a palavra falando sobre o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus. A criação de Deus demanda obrigações, deveres e direitos. E Ele, como aquele que construiu e fez todas as coisas,
ele define também o funcionamento de tudo. As duas qualidades que Paulo tratou no passado, no início de Efésios capítulo 5, ele fala sobre a condição da pureza, ele fala sobre a condição da unidade. E então o apóstolo Paulo começa a falar sobre relacionamentos. Primeira coisa que ele fala dos relacionamentos é a condição prática do relacionamento entre homem, mulher, entre a família, que tem a família divina, que é a família da qual todos nós fazemos parte, e também a família unitária, aquela família que é constituída por marido, esposa e filhos. Nós temos observado que nas igrejas se fala muito sobre a condição da santidade, mas santidade simplesmente dentro do âmbito vertical. Então eu vou buscar o meu relacionamento com Deus, eu vou ser íntimo de Deus, eu vou ter experiências com Deus, mas se fala pouco sobre a condição do relacionamento interpessoal, que é a condição da nossa cruz, que é o nosso relacionamento primário com Deus e o nosso relacionamento horizontal com o próximo. Não tem como você demonstrar amor a Deus, a não ser através da obediência da sua palavra e também da demonstração ao próximo em relação ao amor. Nós temos aprendido na igreja uma santidade. Pode alguém pegar isso e dar para mim aqui, por favor? Agora não é hora disso. Daqui, Moisés, por favor. Em contraste com essa santidade relativa que nós temos aprendido, essa santidade que eu posso buscar um relacionamento com Deus, mas eu não tenho que me relacionar com os homens. O apóstolo Paulo ele vem falando agora na segunda parte de Efésios capítulo 5, exatamente sobre a condição desse relacionamento interpessoal. Lutero se refere a essa condição falando da relação dos deveres do lar. Homens não sabem quais são os seus papéis, mulheres não sabem quais são os seus papéis, inversões de papéis. Mulheres cobrando de homens papéis que não são dele, homens cobrando de mulheres papéis que não são dela, e isso leva tudo a uma confusão e um caos no lar. Não há melhor exemplo disso do que o discurso do apóstolo Paulo aos maridos e às esposas em Efésios, que é baseado única e exclusivamente na doutrina da graça. Heloísa, a Bíblia de Jerusalém começa tratando desse tema de autoridade e submissão, falando: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você se submete às pessoas, não é porque a pessoa tem uma autoridade delegada, não é porque ela tem uma patente, mas sim porque você reconhece a ação de Cristo naquela vida e através daquela vida. É a mesma forma que nós trabalhamos já em Efésios capítulo 5, 19, falando entoando e louvando. É a mesma condição em Efésios capítulo 5, verso 20, que ele falava sobre a questão da ação de graças. São todos verbos que falam uma condição, mas uma condição imperativa. Apesar de não ter uma ordem determinada, ele ordena que nós falemos do amor de Deus entre nós. Ele ordena que nós, independente do nosso coração, nós entoemos louvores ao Senhor, louvores de gratidão. Que nós possamos dar graças e reconhecer quão bom Ele é, quanto Ele tem feito por nós. E todas essas ações, elas só podem ser possíveis com uma condição, que nós tratamos em Efésios capítulo 5, verso 18, que é uma pessoa que é cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito não é falar em outras línguas. Ser cheio do Espírito não é você sair pulando como uma pipoca, mas ser cheio do Espírito é uma pessoa que vive conforme os ensinamentos da palavra de Deus. É uma pessoa que se quebranta diante dos ensinamentos do Senhor. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, aplica na sua vida, e então começa a ensinar os outros, não de boca, mas através do testemunho, que é o que está faltando na nossa vida e nas nossas igrejas. Que é algo que eu sempre falo: se dentro da nossa casa nós fôssemos como os apóstolos, nós veríamos uma sociedade totalmente diferenciada, totalmente corrigida, totalmente sem problemas. A mudança ela começa dentro da nossa casa. Esse verbo, ele fala de uma forma imperativa, mas não é um imperativo porque eu estou mandando. Não é um imperativo porque ele está ordenando que você faça, mas para que você busque o entendimento. O povo perece por falta de conhecimento. Felipe, dá uma ajuda ali, por gentileza. Pega uma das duas para ficar com você, por favor. A ordenança de Deus não é que você obedeça sem pensar. A palavra de Deus não é uma ordenança impensada e refreada.
A ordenança de Deus é uma ordenança de entendimento, em que você ouve a palavra e por você ser um ser pensante, através do Espírito Santo, ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. E quando você entende isso, você começa uma luta, a verdadeira luta da carne e do Espírito, ela se dá quando você entende os princípios de Deus. Quando ele mostra para você que você está errado, e você começa toda uma luta para você mortificar a sua carne, algo que você viveu durante toda a sua vida. O apóstolo Paulo, como Jesus Cristo, ele não quer que você simplesmente obedeça e faça. Ele não quer ter robôs na sua vida, na sua família. Ele quer pessoas que entendam isso. É assim que você transmite a palavra de Deus. É assim que os apóstolos, diante das maiores provações, eles enfrentavam a morte com muita alegria, porque eles entendiam que havia um Deus que estava sobre eles e os estava guardando. Os 3 parágrafos que se seguem, verso 22, 23 e seguintes, eles vêm mostrando a questão da submissão cristã. As mulheres, elas são mencionadas antes dos maridos, para serem instruídas a serem submissas. A gente vê isso no verso 22. Os filhos são mencionados antes dos pais e instruídos a obedecer, Efésios 6:1. E os servos, eles são chamados a serem submissos aos seus senhores, aos seus patrões, em Efésios capítulo 6, verso 5, antes deles, chefes, serem submissos. E aí a gente quebra essa condição de que eu, mulher... Eu não, né? Está amarrado, né? Eu, mulher, tenho que ser submissa ao meu marido, quando ele for submisso. A minha submissão não é ao meu marido, a minha submissão não é ao meu chefe, a minha submissão não é ao meu pai, a minha submissão é ao Senhor. E as pessoas, elas entendem que a submissão, ela tem que ser condicionada à ação do outro. E se você fica esperando o outro agir, você não vai agir nunca, porque ele é imperfeito como você é. Casamento é uma união de 2 seres imperfeitos. São pecadores que não é um pecador mais outro pecador, mas é um pecador vezes outro, porque a pecaminosidade, ela se multiplica, porque mostra quão pecador e como egoísta eu sou diante de um relacionamento. Então, enquanto você é solteiro, você é um pecador. Quando você se une a alguém, você não fica 2 pecadores, você fica muito mais, porque a minha pecaminosidade, ela se multiplica, ela é muito mais expressa através do meu egoísmo e da minha vontade. Infelizmente, a prática da submissão às autoridades está fora de moda hoje. Vai falar de submissão nos dias de hoje. Você pode falar do capeta. As pessoas não têm tanta ira quanto a palavra submissão, em especial as mulheres. Essa condição de você se submeter a algo é algo que dói. Uma vez eu estava no aconselhamento com a Nara e a Nara falou uma coisa que eu guardei. A grande dificuldade da mulher em relação à submissão é porque o homem, ele toma posse de algo e a mulher abre mão de algo que ela já tem. Essa autoridade individual. E isso é difícil para a mulher, ainda mais com a sociedade que nós vivemos. Nossa era é uma era de liberdade, para não dizer de libertinagem. E qualquer coisa tem algum sabor de disciplina, é profundamente amargo nos nossos ouvidos. Se você fala da doutrina do pecado, se você fala de alguma coisa em relação à submissão, Helena, sentadinha, você não está na tua casa para você dormir, você está ouvindo a palavra do Papai do Céu, tá bom? As pessoas, elas têm um amargo no coração ao ouvir que elas têm que obedecer a alguém. Por isso que muitos aceitam Jesus como seu Salvador, mas poucos querem Ele como seu Senhor. Você ter o senhorio de Jesus Cristo é algo que tem que mudar a sua vida, porque a sua carne, ela tem que morrer. A sua vontade, ela não pode dar continuidade, não pode continuar da mesma maneira. É a indignação que nasce no seu coração, em que você vê você cumprindo novamente aquele papel de pecado na sua vida, dizendo que é salvo. E nós vamos ministrar a Santa Ceia daqui a pouco. Você fala, como que eu posso tomar a Santa Ceia? Fazendo o que eu faço. O sacrifício não é seu, mas é de Cristo. A palavra de Deus, ela é bem clara. Sonde o seu coração. Peça perdão ao Senhor, mesmo sabendo que na segunda-feira ou terça-feira você vai vir e voltar a fazer a mesma coisa. Mas a nossa vida cristã é exatamente essa. É você ir à cruz, pedindo perdão ao Senhor, e Ele te perdoa. E dia após dia, Ele não está sendo hipócrita.
Ele sabe que ele é a única solução, é o único caminho. Como os cristãos eles devem reagir com a condição da submissão? Eles devem negar? Porque não é algo agradável. Nossa reação inicial a esses movimentos de libertação, ela não deve ser de negação, mas deve ser de aceitação. Como assim, pastor Paulo? Você está falando que eu tenho que ser submisso? E também está falando que quando uma pessoa se coloca numa condição de avessa a essa submissão, eu tenho que ser submisso, eu tenho que receber essa informação como boas-vindas? Sim. Porque nós não podemos esquecer que o primeiro grupo de pessoas que tem que ser submissas é as mulheres. As mulheres, elas têm sido, desde a época de Jesus e antes dela, opressas. A gente vê essa condição dentro do Oriente Médio. A gente vê isso dentro da nossa condição ocidental. Nos dias de hoje, a mulher continua sendo opressa e submissa. Continua apanhando. Feminicídio em alta. Mulheres que morrem, pessoas que são agredidas, são violentadas dentro da própria casa. Filhos que muitas vezes são agredidos, que não são ouvidos, são injustiçados. Tudo certo aí com os dois? Belezinha? Por isso que eu não gosto dos dois assim juntos. Tem que ter sempre um pai ali perto. Filhos, muitas vezes eles são opressos. Eles não são ouvidos. Conforme os filhos eles vão crescendo, a gente tem que entender que eles começam a ter uma vontade própria. Uma vontade própria que não necessariamente ela vai ser aceita no lar, mas que ela tem que ser ouvida. E a mesma coisa acontece com os servos. Os servos, eles têm sido escarnecidos, eles têm sido opressos, falamos hoje bastante no Dominical em relação a isso, salários abusivos, jornadas acima do que é devido, salários pouco remunerados, pessoas que se não fizerem o que é mandado, são mandados embora, mulheres, homens, crianças, todas essas pessoas têm sido opressas. Então a gente tem que ouvir essa condição desse ressentimento com boas-vindas para a gente começar a mudar essa sociedade, para que as mulheres elas sejam amadas como Cristo amou a igreja, os filhos sejam entendidos como pessoas que são a aljava, o fruto do Senhor, e os servos eles têm que ser honrados nos seus trabalhos. Nós que nos identificamos com o nome de Cristo, devemos reconhecer com vergonha que frequentemente temos consentido com essas situações e assim ajudado a perpetuar algumas formas de opressão humana, ao invés de estarmos engajados na luta dos que procuram a transformação social. Eu não estou dizendo para você se filiar a nada, estou falando que você precisa começar a mudança na sua casa. Como você cuida do seu filho, como você ama a sua esposa, como você trata o faxineira que vai na sua casa, como que você lida com essas pessoas, pessoas que exercitam o trabalho para você. Talvez você não tenha um emprego fixo, mas você vai lá, não tem um funcionário fixo, mas você vai lá no mercado e a pessoa está prestando um serviço a você. Como você trata essa pessoa? Será que você cumprimenta um caixa do supermercado? Será que aquele rapaz que está guardando o carro lá, você trata ele com educação? São todas formas de você pensar que essas pessoas elas estão sendo opressas. Então nós temos que tentar mudar essa sociedade de dentro para fora. A igreja ela tem que ser um elemento de transformação e não de conformação, o que nós vemos hoje. A igreja tem se conformado, a igreja tem se tornado mundana. Parece que as igrejas elas são um reflexo do mundo e não um reflexo de Deus. A começar pela minha vida e pela vida de vocês. O que você tem feito de diferente? Será que a sua vida ela simplesmente é uma vida de você acordar na segunda-feira, trabalhar, e aí no domingo você vem para a igreja, você acha que está tudo certo, e essa semana ela passou em branco porque você simplesmente tem que levantar recursos para pagar suas contas e tudo mais? Será que é só isso? Será que Cristo ele morreu na cruz do Calvário apenas para você trabalhar a sua semana e vir oferecer um culto paupérrimo ao Senhor? Que você não consegue adorar a Deus, você não tem força para adorar a Deus, você não tem vontade de adorar a Deus? Será que Cristo morreu por causa disso? Nada nos parágrafos que nós vamos estudar. E é só uma introdução para a condição da submissão do marido, da esposa, dos filhos e dos servos e dos empregadores. Nada dos parágrafos que nós vamos estudar é inconsistente com a verdadeira libertação de toda humilhação ou opressão. Quem é que nos liberta?
Quem libertou as mulheres da opressão foi Jesus Cristo. Quem que declarou deixar vir a mim os criancinhas foi Jesus Cristo. Ele foi aquele que disse para a gente que a gente tem que cuidar dos estrangeiros, que a gente tem que dividir aquilo que nós temos com aquele que sofre e padece. Jesus Cristo, ele é o padrão. Jesus Cristo, ele é aquele que mostra a referência para todas as coisas. Ele é a expressão clara do Pai. Estava vendo no Facebook outro dia, uma mulher pôs assim: gostaria muito que Deus aparecesse para mim, ou mesmo Jesus Cristo, ou mesmo um anjo, para me dizer para onde eu tenho que ir. Espere sentado, porque a expressão da palavra dele está aqui na sua mão. É aqui que você vai receber instrução. Não tem como você caminhar essa vida que nós vivemos sem a leitura da palavra de Deus. Se você não está lendo a palavra de Deus, e eu pergunto com frequência para as pessoas, você está se enganando e você está perdendo tempo. Viver o cristianismo sem a leitura da palavra é perda de tempo. Não há nenhum coaching que possa ensinar algo a você. Eu não tenho nada a te ensinar a parte da palavra de Deus. É por isso que você tem que entender e tem que ensinar. E eu gosto como às vezes o Carlos outro dia falou assim: poxa pastor, aconteceu aquilo ali assim no reinado tal. Eu falei: legal, nem lembrava disso. É isso que nós temos que ir. Nós temos que ler as escrituras e elas têm que espantar. Elas têm que trazer no nosso coração alguma mudança e alguma transformação. A Vânia, ela estava orando lá atrás, e eu estava aqui com o Alice, e eu falei assim: poxa, eu lembro desse salmo, eu não lembrava qual que era. O Salmo 24, que é um salmo que, se eu não preguei, eu pretendo pregar assim que a gente acabar de Efésios, ele vem dizendo assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Está falando para mim e para você. Diante do pecado que você vive, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E você vai ser chamado de portal eterno, não é porque você se esforçou, é porque Jesus morreu por você. Você vai entrar no portal eterno porque Ele te resgatou. E nós temos que buscar essa santidade, apesar de tudo que nós vivemos. Essa luta constante com o nosso ser. Cada um de vocês tem um problema, cada um de vocês tem um pecado. Todos nós temos uma dificuldade. Falava com Moisés lá fora: se vocês pudessem ver o que passa na minha mente, vocês nunca mais... Heloísa! Se vocês vissem o que passa na minha mente, vocês nunca mais voltariam nessa igreja. A minha cabeça é tão imunda como a de vocês. Eu não sou mais santo que vocês. A santidade, ela não vem de mim. A santidade vem do Senhor. É Ele que estava lendo aqui, nada além do sangue. É o sangue de Cristo que cobre você e faz com que você seja aceitável diante do Senhor. Nenhum ser humano é aceitável diante do Senhor. Nenhum. É Jesus Cristo que disse: deixar vir a mim os pequeninos, num período da história em que os nenês que não eram desejados, eles eram abandonados no depósito de lixo local, ou entregues para adoção, inclusive para a finalidade de prostituição e sacrifícios. É Jesus Cristo que ensinou a dignidade do trabalho manual. Ele se encarna como um marceneiro. Ele não se encarna como um sacerdote. Ele não se encarna como um profeta, mesmo sendo um profeta. Ele não se encarna como um rei, mas ele é o rei. Ele não se encarna como nenhuma figura esperada, mas ele se encarna como uma pessoa que era um trabalhador braçal, mostrando quão digno é o trabalho braçal que nós devemos ter. Não devemos, portanto, interpretar que Paulo ele vem falando sobre a condição de submissão diferente do que Jesus está falando. Porque Jesus fala que todos são iguais, e são iguais. Mas nós temos que entender que você como indivíduo é uma coisa. Você que exerce uma função é outra coisa. Eu sou Paulo, pai da Luísa e marido da Rosângela. Mas eu sou o pastor Paulo. Cada um de vocês tem uma função dentro do reino de Deus.
E a essa função que nós devemos obediência. Não é a mim. Você não deve obediência a mim. Você não deve submissão a mim. Eu não sou nada melhor do que você. Mas ao papel que eu exerço. A autoridade que é delegada pelo próprio Deus sobre a minha vida. Como é delegado também sobre a vida de cada marido. Sobre cada pai. Sobre cada chefe de empresa. Devemos entender que é uma autoridade colocada por Deus. Toda autoridade, sem exceção, é delegada por Deus para que você aprenda algo. Nós precisamos aprender a nos submeter. Devemos colocar a moral doméstica do apóstolo Paulo dentro do ensino da carta dos Efésios como algo que completa o ensino de Jesus. Podemos ter certeza de que sua moral doméstica não passa agora a destruir ensinos de Jesus, mas vem completar. Porque Jesus, ele resgata o papel dessas pessoas, das crianças, dos servos, das mulheres. Mas não para colocar em pé de igualdade no sentido de função, porque isso não funciona. Sociedade não é democrática, ou não deveria ser. Família não é democrática, ou não deveria ser. Nós temos que ter sempre uma figura de autoridade, dirigindo e guiando, para que a vontade do Senhor se cumpra. À luz do ensino de Jesus e dos seus apóstolos, nós podemos afirmar duas coisas. Primeira delas, a mulher, a criança e o servo são tão dignos como qualquer homem. Não há diferença. Não há diferença diante de Deus em relação a Paulo e Rosângela. Não há diferença. O Senhor, ele olha para cada um de nós e ver pessoas que estão buscando viver um caminho de santidade, apesar das lutas e dificuldades. E segundo, a igualdade diante de Deus e todos os seres humanos, e é independente da raça, da posição, da classe, da cultura, do sexo, da idade, porque todos são feitos à sua imagem e semelhança. Estava vendo uma série com a minha filha ontem, e aí mostrava um evento que teve em 1600 e pouco, lá numa cidade chamada Tulsa, nos Estados Unidos, que era uma cidade basicamente de negros. E aí os brancos, que acham que são superiores, eles massacraram aquela cidade. Eles vinham com aviões, e aí bombardeavam, atiravam, matando as pessoas à revelia, independente se eram homens, mulheres ou crianças. E eu olhei para minha filha e falei assim, e o muito triste, o maior triste disso aí é que a grande maioria dessas pessoas que acham-se superiores aos negros, eles são cristãos. O líder, em 2020, da igreja, da Ku Klux Klan, é um pastor de uma igreja batista, lá dos Estados Unidos. Como que a pessoa ela consegue separar? Como é que ela consegue achar que um outro ser humano, ele é inferior a ele? Mas é exatamente isso que passa nos nossos corações. Devemos fazer uma clara distinção entre duas coisas, o ofício e a pessoa. Paulo, ele é um homem diferente daquele que é o pregador. Temos duas pessoas diferentes em um só homem. Uma delas é aquela que fomos criados e nascemos, e a outra é a função que nós exercemos. Mas, uma vez que nascemos, Deus nos concede a autoridade para desenvolver e resolver coisas. Cada um de vocês tem uma autoridade. Uma autoridade para cumprir algo que Deus tem para a sua vida, dentro do reino de Deus. E talvez você ainda não tenha se apropriado dela, e você continua chorando e gemendo pelos cantos. Essa autoridade está disponível a você. Da mesma maneira que em 2020 o Senhor ele me chamou pastorado, e falou, 2020, 2000, me chamou pastorado. E aí eu olhava para aquilo meio estranho, e meu pastor olhou para mim quando me batizou e falou assim, eu vejo em você uma unção pastoral muito forte. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas naquele momento, Deus ele tinha me laçado para esse ministério. Algo que veio se concretizar mais de 10 anos depois. E veio culminar aqui com vocês. Mas vocês também têm chamados. Chamados que estão enterrados. A autoridade não necessariamente é a pastorear igrejas. Não necessariamente é você estar à frente de ministérios. Mas entenda que cada função que Deus ele te concede, ela é tão importante como qualquer função que é dada, como por exemplo a mim. Ou a um governante, ou a um deputado, ou a um senador, mesmo que você não entenda, mesmo que você fique indignado com algumas posturas do nosso governo, toda autoridade é delegada por Deus. E quando você se rebela contra essas autoridades, quando nós como igreja nos rebelamos contra essa autoridade, nós estamos nos rebelando contra o próprio Deus.
uma vez que percebemos essa distinção. Então, aqueles que ocupam uma posição, sejam governantes, juízes, esposos, pais ou empregadores, eles têm algo que você começa a reconhecer, que é a autoridade divina do altar de Deus. Os maridos e as esposas, os pais e os filhos, os senhores e os seus servos têm uma dignidade igual diante do Senhor. Foi? Mas tem papéis diferentes. O marido, o pai e o senhor, eles foram investidos de uma autoridade ao qual outras pessoas devem se submeter. Esposas, se submetam aos seus maridos. Filhos, se submetam aos seus pais. Empregados, se submetam aos seus patrões. Mas temos que entender que, primeiro, e só quando isso é parte da sua mente, entende, quando você entende, isso grava na sua mente, a autoridade ela vem de Deus. Mesmo que tenha sido designado por homens, mesmo que tenha sido através de uma eleição em que você não votou no fulano, no ciclano, no beltrano, ela vem de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus da ordem, e no seu ordenar da vida humana ele estabeleceu certos papéis de liderança ou autoridade, e nós somos ordenados a nos submeter a ela. Não é optativo, é uma obrigação. O princípio é claro, devemos nos submeter até o ponto em que a palavra de Deus nos comanda a obedecermos. E se a palavra de Deus ela é confrontada, e se a palavra de Deus ela fica submissa à lei humana, você não é obrigado a submeter. O exemplo clássico é aquele evento que teve lá na invasão do Congresso. Muitas pessoas que fizeram aquilo, e eu não apoio, fizeram aquilo falando que achavam que eles estavam indo dentro desse contexto. E eles saíram destruindo, e você via que a manifestação deles não era uma manifestação ordenada, era uma manifestação de ira no coração. Quando eu via as pessoas rasgando os quadros, eu via claramente a demonstração daquelas pessoas mostrando a ira deles contra Deus. A ira deles contra uma autoridade que foi delegada pelo Senhor. E nós não somos chamados a nos submeter a todas as coisas quando vão ferir a palavra de Deus. Mas mesmo essa manifestação é uma manifestação que tem que ter ordem e decência. E uma manifestação que tem que ser pautada também pela palavra de Deus. Em Atos 5:29, os apóstolos eles são chamados na presença dos sacerdotes e eles falam: vocês têm que nos obedecer ou nós vamos matar vocês. E eles respondem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não estão negando que aqueles homens não têm autoridade, mas estão negando que aquela autoridade que eles estão querendo aplicar, ela é acima da palavra. A segunda coisa importante é que essa autoridade deve ser usada de modo não egoísta. Nós temos que entender que essa autoridade é para o benefício dos outros, é em prol dos outros. E esse dever ele deve ser recíproco, como nós já falamos em Efésios capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Há sempre uma reciprocidade entre essas pessoas. Um que exerce a autoridade é aquele que é submisso. Aquele que é submisso, ele tem que receber como marido, tem que devolver à mulher o amor de Cristo sobre a vida dela. Não é algo que pode ser exigido, mas é algo que tem que ser concedido. É obrigação. E isso funciona do marido com as esposas, os pais que não devem incitar os filhos à ira, e os senhores que não devem ameaçar os seus servos, mas tratá-los com justiça. Resumindo, a autoridade no uso bíblico não é sinônimo de tirania. Não é o homem dando um murro na mesa e dizendo quem manda sou eu. Talvez haja necessidade em alguns momentos com os filhos. Porque conforme os filhos eles vão crescendo, eles começam a achar que eles têm tanto direito como os pais. Tanto direito como as mães e não têm. A autoridade ela é baseada primeiramente sobre o pai, vinda de Deus. Depois tem uma autoridade delegada sobre a esposa, vinda de Deus, mas que passa pelo marido, e o filho não tem autoridade nenhuma. Ele está ali apenas para obedecer. Foi exatamente o que Jesus fez. Eu não vim dos céus para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Todos aqueles que ocupam posições de autoridade na sociedade são responsáveis
tanto diante de Deus, que as confiou a eles, quanto à pessoa ou às pessoas do qual eles obedecem, do qual eles buscam a submissão. Um dia eu vou estar diante do Senhor. A primeira coisa que Ele vai me cobrar é o que eu fiz com a minha esposa e com a minha filha. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa vai ser, como é que eu lidei com você? Será que eu fui uma pessoa submissa? Será que eu fui uma pessoa subversiva, libertina, em que para manter você aqui na igreja eu fiz o que você queria? Será que eu usei de força a mais do que eu deveria? Tudo isso eu vou estar diante do meu Senhor e Ele vai me cobrar. Da mesma maneira que Ele vai cobrar você. Ele vai olhar para você e falar assim, o que você fez com essa autoridade que eu te dei? Por que você enterrou ela? Aquela parábola dos talentos é muito legal nesse aspecto, porque aquela pessoa ela enterra o talento e talvez você tenha o seu talento enterrado. Eu falo isso em relação ao evangelismo, em que Nicolas e Menísia pilotam, em que muitas pessoas vão, mas não tem frequência. Ao ministério que nós temos de alimento à favela, em que às vezes as pessoas, quando eu dou um safanão, a pessoa acorda e traz. Aos dízimos e ofertas que mantém essa casa e mantém os missionários que nós temos aí fora. Entenda que a nossa falta de reverência e respeito com Deus, ela é tamanha que se dependesse das nossas vidas, nós estaremos perdidos. Nós não temos reverência às coisas do Senhor. Nós sabemos muito bem olhar os nossos próprios interesses, mas quando se refere às coisas do Senhor, nós não temos nenhuma reverência. Aproveitando o gancho, porque eu vou trazer dízimos e ofertas. Semana passada, nós tivemos de dízimos e ofertas à noite, R$4. Essa semana, hoje pela manhã, nós tivemos 0 dízimo e oferta. Tá? Não há nada aqui nesse envelope. Simplesmente porque as pessoas elas pensam só nelas mesmas. Pessoas entregam via WhatsApp, via Pix. Eu estou falando das pessoas que não entregam. Se você entrega, não é para você essa palavra. Mas se você é uma pessoa que pensa só em você, saiba que você vai colher isso aqui na terra. E eu não estou falando em relação a mim. Graças a Deus, eu tenho que me esquivar de formas de ganhar dinheiro para poder dar meu tempo a você, para poder ter o meu tempo para você. E eu não vou mensurar o meu ministério em relação à quantidade de dinheiro, porque se fosse para isso eu estava fazendo outra coisa. Minha função como pastor não é ganhar dinheiro, mas eu penso nos missionários. Estava lá vendo a ministração do missionário lá em Moçambique que nós abençoamos. Ele preparou uma aula para o pessoal de Moçambique. Na aula, lá no computador dele, quando ele chegou lá não tinha luz e o computador dele não tinha bateria e nós não temos dinheiro para abençoar ele com uma bateria. Você entende isso? Você entende como nós somos pessoas tão mesquinhas, tão avarentas? E mesmo que você saia do campo do dinheiro, o que você tem feito no sentido de oração, de doação, no sentido de cuidado com as pessoas aí fora? Você tem trazido palavras de conforto para essas pessoas? Ou você está tão imerso nas situações e nas coisas da sua vida que você não tem tempo para demonstrar amor às outras pessoas? Essa é a palavra de Deus para você nessa noite.